Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. E agora, chegando no final de semana, a gente vem aqui para esse bate-papo gostoso, conversar um pouco com você que nos acompanha, falar um pouco sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre a cultura nerd. Mas hoje vamos deixar um pouquinho o cinema de lado, as séries de lado, e vamos falar sobre quadrinhos. Mas não propriamente sobre um encadernado, sobre um quadrinho independente, ou sobre formatinhos, ou será um formato americano comum? Não. Hoje a gente vai falar sobre o roteiro, o roteirista versus o artista, o desenhista. Muita gente fica em dúvida às vezes, querendo saber qual dos dois, se é o roteirista ou o artista que dita as regras dentro da HQ. Isso é muito superficial falar assim sobre algo tão grande e que tem uma dimensão muito maior do que aparenta. Quando a gente pega um quadrinho, vou pegar aqui esse por exemplo, a gente não sabe o que foi feito para ele chegar até você como a gente conhece, como nos é apresentado. E muitas vezes tem muitas coisas no roteiro que o desenhista decide por ele se cortar ou acrescentar. Então dá para dizer que o roteirista tem menos voz ativa dentro do quadrinho do que o artista, do que o desenhista? De certa maneira, tá? Certos roteiristas trabalham de uma forma, outros de outra forma. Uns dão mais liberdade, outros dão menos liberdade ao artista. E é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje, um bate-papo bacana, falando sobre vários e vários desenhistas, vários e vários roteiristas, a forma de trabalharem e também, é claro, as obras que a gente conhece e que muitas vezes a gente não faz ideia de como ela foi apresentada na sua origem, né? Então, antes de mais nada, para não perder a origem das coisas, vai aí embaixo, tá? Inicialmente, passo a passo, vamos lá. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e depois de assistir o vídeo, faça seu comentário. Você acha que o roteiro é mais importante do que o desenho? Os dois têm que andarem lado a lado? Ou será que o desenhista realmente é o mais importante? Então, vamos lá, gente. Vamos bater esse papo aí. Mas, é claro, solta a vinheta. Gente, lá atrás, lá nos primórdios, né? Não tão primórdios assim, volta. Não tão primórdios. A gente teve vários desenhistas que impuseram o seu estilo e por muito tempo aquilo foi a base para tudo. E aí a gente pode ter aí, não vamos voltar tão longe, né? Mas vamos aí nos anos 30 com Alex Raymond, com Al Foster, Bernie Hogarth e tantos outros, né? Russ Manning depois, e vieram tantos, até que na minha visão chega o auge do que pode chegar um roteirista desenhista, o auge do que pode chegar um artista de quadrinhos, o ponto máximo, mais elevado. E aí, claro, muitos vão dizer que é Jack Ray Kirby. Não, gente, não. Como o pessoal que me acompanha, se você é novo no canal, não sabe disso, o pessoal que me acompanha já sabe quantas e quantas vezes que eu falo aqui que Jack Kirby é mesmo o rei dos quadrinhos, mas existe um deus, e o deus se chama Will Eisner. Eisner fez o que muitos pensaram e transpuseram através da sua arte, luz,
sombra, efeitos despertando o sentido do tridimensional dentro de um quadrinho típico da época, dos anos 40, que foi o Spirit. Eisner conseguiu, com o Spirit, trazer muitas inovações para aquele meio, para o meio dos quadrinhos. E eu não estou falando aqui do roteiro em si. Tá? A história todo mundo conhece, ou quem não conhece, né, vai acabar conhecendo. É sobre o Danny Colt, que é um detetive que acaba morrendo e retorna para combater o crime. Esse morrendo, eu não vou ficar aqui dando pistas. Quem conhece já sabe, não precisa saber. De novo. E quem não sabe, vai atrás e descobre que é um quadrinho muito bacana. Ah, mas é datado. Não tem essa de datado. Tá? É um quadrinho muito bacana que está vivo, bem vivo. E eu estou falando aqui do casamento roteiro com arte. A gente está trabalhando aqui, falando de roteiro e arte. E para falar de roteiro e arte, tem que falar de Will Eisner, da forma com que ele tratou isso, da forma com que ele casou isso. E muitas vezes a gente acha que o roteirista ele não tem o total poder sobre a obra. E quem detém esse poder, quem seria o diretor desta obra, é o desenhista. De certa forma, não está errado. Quando você recebe um roteiro, um desenhista recebe um roteiro, ele vem com algumas determinações. E muitas vezes não vem tantas determinações assim. É um roteiro raso, um roteiro simples e um roteiro que dá total liberdade para o desenhista. Isso faz com que a arte se sobressaia e que muitas vezes o desenhista tenha sim uma opinião dentro da obra, dentro do texto. Então, quando é apresentada uma página, a página X, para um desenhista e a mesma página para um outro desenhista, pode ser que aconteça deste desenhista fazer diferente do outro. Isso é o ponto de vista de cada um. Mas se o roteiro for detalhado, como a gente conhece alguns roteiristas que são extremamente detalhistas, que é o caso de Alan Moore, pouco ou muito pouco o desenhista vai acrescentar. Porque a página é descrita minuciosamente, os detalhes mínimos de cada quadrinho. Isso vai tirar um pouco a liberdade criativa do artista. É claro. O bom artista está preparado para desenhar com liberdade e também desenhar com um roteiro que lhe entrega todos os detalhes. E ele tem que colocar todos os detalhes. Aí é um desafio, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. O que será mais desafiante para o desenhista? Qual desenhista realmente é bom naquilo que faz? Um outro dia, em um bate-papo no grupo da Zona Franca, a gente entrou nessa conversa sobre um desenhista nacional, que não cabe aqui citar o nome, porque eu não estou aqui para citar nomes de ninguém, nem criticar o trabalho de ninguém. Mas um desenhista nacional que se questionavam por que ele não alcançou voos mais altos, por que ele não chegou mais longe, por que ele não emplacou, né, no exterior, se ele é tão bom. Bom, vamos lá. Muitos são os motivos, tá? A gente não pode aqui determinar A ou B, a vida particular de cada um. Mas, olhando especificamente o desenho, que são muito bem feitos, pode ser que prazo tenha determinado isso, porque para que você desenhe para fora do país, mesmo dentro do país, tá? Mas eu estou dando exemplo porque foi o que a conversa levou. Para fora do país, exigem muito prazo, muita pontualidade e tu tem que ter uma produção. Tá? Então, sendo assim, talvez ele não seja tão produtivo, tão rápido para compor as páginas, para criar as páginas, para desenhar e para entregar. Tá? O outro detalhe que é possível também é que o desenhista, muitas vezes, ele é um grande desenhista,
quando ele está criando uma obra, quando ele está desenhando para alguém que não está exigindo dele nada específico. Por exemplo, o cara entrega uma página e diz, página 1 não diz quadrinho, não diz quantos quadrinhos, não diz como que vai ser o ângulo. Página 1, mulher conversa com o esposo, ambos tomam um café e filha entra na sala histérica, correndo, enfim. Ok? Outro roteirista vai entregar esta mesma página de uma maneira diferente. Tá? Homem tomando café, xícara sendo segurada pela mão direita, mulher de costas, visão de cima, e assim vai. Tá? Muito mais difícil para aquele desenhista se guiar pelo que o roteirista colocou com detalhes, né, do que para aquele mesmo desenhista fazer sem ter uma base, sim, com somente sua criatividade. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas onde eu quero chegar é que tu ser criativo e tu ter liberdade, às vezes é muito mais fácil do que tu ter um segmento, tá? Uma planilha para seguir, uma ordem para seguir. Muitas vezes você vai pegar o quadrinho, vai ver uma página muito bem composta por esse desenhista e em determinado momento com outro personagem ele não vai tão bem. Isso acontece inúmeras vezes com inúmeros desenhistas. A gente pode ver dificuldades de desenhistas em desenhar um determinado personagem. Poxa vida, esse cara foi tão bem com o Superman, mas agora no Homem-Aranha ele não tá desempenhando bem não. Pô, esse cara foi tão bem na Marvel, ele desenhava muito bem o Demolidor. O que aconteceu com ele? Agora ele está desenhando aí a Mulher Maravilha e não está indo bem. Bom, pode ser o roteiro, pode ser a dificuldade particular do desenhista e pode ser também, claro, a demanda, a cobrança pelo tempo. Tá? Então, só uma breve explicação para vocês, para entenderem o quanto é importante haver, sim, um roteiro que entrega muito para o desenhista e também aquele roteiro que entrega o básico e dá total liberdade. Eu sou mais do roteirista que dá liberdade. Acho, sim, uma das maiores obras já feitas nos quadrinhos Watchmen, mas também sei, a gente tem com essas edições definitivas, esses ônibus e tudo mais, hoje a gente tem acesso, não só por isso, mas também pela internet, temos acesso a como foi feito, né? Como foram produzidas essas obras. E a gente sabe o quanto que Alan Moore foi detalhista e cobrou. Tá? E para isso pegou um desenhista espetacular, que é o Dave Gibbons, que é realmente fora de série e consegue dar detalhe após detalhe, cada coisa minuciosa e colocar naquela obra. Então, Watchmen é sem dúvida uma das melhores obras, mas não sei. Aí a gente vai dizer, na época, muita gente falava na época, tá? E hoje, claro que as pessoas vão dizer, não, eu nunca falei isso. Mas muita gente falava, poxa vida, esse desenhista aí, não gostei, cara. É legal a história, mas eu não gostei do desenhista. Poderia ser o John Byrne. Outros diziam, meu Deus, isso aqui ficaria perfeito com o George Pérez. Vamos lá. Talvez nenhum desses caras se sairia tão bem quanto Dave Gibbons, que pôde seguir minuciosamente aquilo que o Alan Moore quis transpor, quis passar para o leitor. Então tem tudo isso aí. Tá? E, é claro, hoje temos inúmeros artistas que conseguem colocar para nós, colocar para o leitor, mesmo aquele leitor que não entende nada de desenho, que não entende nada do roteiro, que não está preocupado com isso quando pega um gibi, quando pega uma revista, ele pega e quer ler uma história, ele quer curtir a história, ele quer ler aquilo ali e se ambientar
e ser transposto para aquele momento, para aquele mundo. Então, eu acho que o desenho ele acaba se sobressaindo em determinado momento e a gente acaba se frustrando, às vezes, com algumas obras, porque o roteiro que é apresentado não casa. E o que é o casamento? O casamento é quando o roteiro e o desenho estão alinhados e tu lê aquela obra e tu se sente ambientado, tu se sente dentro dela, porque o desenho conseguiu te colocar ali, conseguiu dar a sensação, conseguiu dar o ambiente todo, né? Que é, na verdade, a missão do desenhista é te colocar como sendo seus olhos naquela história, e o roteirista conseguiu a missão dele, que era entregar para o desenhista algo que ele pudesse trabalhar com precisão e passar aquilo que ele escreveu para o leitor. Tá? Porque não é simplesmente o roteirista não é simplesmente escrever ali o diálogo, escrever a história. Muitas vezes o diálogo é escrito por um e a história, o roteiro, por outro. Então, acho que o mais importante de tudo é haver o casamento entre desenho e roteiro. E a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui de casamento perfeito, eu falo sempre isso, que é Marvels. Marvels é o casamento perfeito. Eu vou pegar aqui, tá logo aqui atrás, vou passar aqui o boneco, e pegar aqui, caiu ali uma plaquinha, tá? O Kurt Busiek e o Alex Ross conseguem em Marvel passar tudo o que era para ser passado, tudo o que era para ser transmitido. Quando muitas vezes me falam, o que tu acha melhor, Marvels ou Reino do Amanhã? Eu sempre digo, Reino do Amanhã é uma outra situação, mas a arte do Alex Ross é primorosa e é espetacular em Marvels, porque ela realmente faz aquilo que ela foi planejado, tá? Aquilo que foi planejado. Ele dá a visão de um fotógrafo, a visão das lentes, a visão de quem está assistindo o que está acontecendo, tá? E a obra do Alex Ross, os desenhos dele, são quadros, são pinturas. E aqui ele faz exatamente isso, ele está pintando, ele está passando para a gente não algo em movimento, não algo que eu cobro sempre, que Alex Ross, ele não produz algo em movimento. Os quadros dele são fixos, são estáticos, são parados ali. Então ele é um exímio artista, um exímio capista, faz ótimas ilustrações, quadros maravilhosos, mas no quadrinho, para mim, a melhor obra dele é Marvels. Aqui, se querem falar sobre um casamento perfeito entre um desenhista e um roteirista, aqui está o casamento perfeito. Ele consegue transpor tudo aquilo que o Kurt Busiek queria transpor. Ele consegue passar tudo aquilo para a gente. E a gente se coloca como o espectador, como aquela pessoa que está assistindo tudo aquilo ali, da visão dele, da visão do Alex Ross. Então esse é só um exemplo. Falei aqui do Will Eisner, que trouxe tanta coisa legal, e por isso que eu voltei lá atrás, assim como tantos outros desenhistas espetaculares, mas o Eisner consegue trazer coisas, visões, formas de expressar o texto, formas de apresentar a primeira página, formas de apresentar uma splash page espetacular, forma de apresentar o título, né? Que durante anos e anos e anos e até hoje é seguido. Assim, é claro, obviamente, como Jack Kirby. E a gente poderia entrar aqui. Será que não vamos entrar? Vamos falar um pouquinho do Stan Lee e seu método Marvel? Pois é. E aí? Stan Lee sem Jack Kirby seria o Stan Lee e a Marvel seria a Marvel? Então vamos lá. E Jack Kirby sem Stan Lee teria todo esse prestígio
que muita gente cobra que foi ofuscado pelo Stan Lee. Eu acho justo que Stan Lee esteja à frente de tudo aquilo que a gente fala. Quando fala Marvel, fala Stan Lee. E, claro, lembramos de Jack Kirby. Mas acho que Stan Lee, com outro desenhista, e como foi provado isso no Homem-Aranha, como foi provado isso no Demolidor e tantos outros, Stan Lee consegue apresentar, sem Jack Kirby, ele consegue se apresentar muito bem. Stan Lee consegue criar e entregar a outros roteiristas vários e vários textos com o seu método Marvel, que nada mais é do que deixar a criatividade tomar conta. Bom, mais adiante a gente fala um pouquinho mais sobre este conflito Stan Lee e Jack Kirby e sobre outros grandes desenhistas das HQs. Tenho aí para apresentar para vocês novidades, novos desenhistas que estão chegando e que me encantam bastante. Tá bom? Então, por hoje a gente chega ao final, mas voltaremos com mais quadrinhos aqui no Box Nerd. Valeu!